A maioria das pessoas conhece as grandes obras de construção dos antigos egípcios, como as pirâmides e os templos da área do Planalto de Gizé, bem como a Esfinge. Muitos livros e vídeos mostram representações de trabalhadores cortando blocos de pedra sob o sol quente do deserto. No entanto, tal atividade não poderia ter sido feita no período que chamamos de Egito Dinástico, uma vez que não haviam metais resistentes o suficiente, como o ferro, para esse trabalho na pedra. Então, como eles teriam esculpido essas pedras gigantescas? Vamos ver hoje no Mundo Desconhecido o que alguns pesquisadores já estão especulando. Mas antes de assistir ao vídeo, inscreva-se em nosso canal e colabore para que possamos chegar aos 4 milhões de inscritos. Te inscreve, clica no sininho de notificações, deixa aqui o teu joinha, teu comentário aqui abaixo no final do vídeo. E seja muito bem-vindo ao mundo de curiosidades e conhecimento do canal Mundo Desconhecido, que também está no Instagram. Segue lá na conta oficial, o link está aqui abaixo na descrição. Até o século VII a.C., havia pouco ferro presente no Egito, pois este material só passou a ser usado regularmente após a invasão assíria. O ferro era tão raro que só era encontrado em meteoritos, sendo suficiente apenas para pequenos objetos, como o punhal encontrado na tumba do faraó Tutancâmon. O que intriga os estudiosos é que em muitos dos locais antigos no Egito são encontradas obras finamente trabalhadas em basalto, granito, quartzito e diorito, que são pedras muito duras que não podem ser moldadas de forma eficiente, nem mesmo por ferramentas de ferro. Durante a maior parte da história do Egito, as ferramentas disponíveis para trabalhar a pedra eram feitas de bronze endurecido, o que é muito mais macio que o ferro. Há vários exemplos de trabalhos em pedras que teoricamente teriam sido impossíveis de serem realizados. Um deles é um famoso obelisco inacabado, ainda preso ao seu leito de granito, encontrado em Aswan, que fica perto da fronteira com o Sudão. Os arqueólogos afirmam que a rainha Hatshepsut, que subiu ao trono em 1478 a.C., ordenou a construção do obelisco. Se concluído, teria medido 42 metros de altura e pesaria cerca de 1.200 toneladas. As perguntas que ficam são: quais ferramentas poderiam ter sido usadas para moldar este enorme monumento de pedra? Como os egípcios planejavam tirá-lo desse poço em que está até hoje, levando em consideração o seu peso e o seu tamanho? A ferramenta usada pelos egípcios na época era um martelo de dolerito, uma rocha magmática. E aí começa a questão. Em termos básicos, qualquer ferramenta deve ter uma dureza maior do que o material que está sendo cortado ou moldado. O granito rosa, o rocha do obelisco inacabado, tem uma dureza de 6 e 7 na escala Mohs, sendo 10 a máxima que pertence ao diamante. O dolerito tem aproximadamente a mesma dureza do granito rosa, tornando um material fraco para dar forma ao granito rosa. O bronze, que também estava presente em outras ferramentas usadas pelos antigos egípcios, é ainda mais macio, sendo em média 3,5 na escala de Mohs. Outro problema encontrado no obelisco inacabado é que há pouco espaço dentro da trincheira para poder desferir um golpe forte, e os esforços repetidos também quebrariam uma ferramenta feita de dolerito. Apesar dos diversos estudos e análises, os pesquisadores não encontraram uma resposta definitiva sobre a origem da ferramenta utilizada para realizar esses cortes tão precisos. No livro As Tecnologias Perdidas dos Anciãos Egípcios, a engenharia avançada nos tempos dos faraós, ainda sem tradução aqui no Brasil, o engenheiro Christopher Dunn relata os resultados de seus estudos feitos nesse lugar. Segundo ele, o obelisco inacabado oferece evidência sobre o nível de tecnologia que seus criadores alcançaram, não tanto por indicar claramente quais métodos foram usados, mas pelas indicações avassaladoras de quais métodos não poderiam ter sido usados.
E se é um mistério como os então frágeis martelos egípcios foram capazes de quebrar rochas maciças, o que dizer dos preciosos cortes de serra nelas encontrados? Em muitos blocos é possível ver longos cortes passando pela rocha dura e, na maioria dos casos, são retos e limpos, com extremidades lisas e perfeitamente paralelas, mesmo no início do corte. Eles não mostram nenhum rastro de caminhada ou oscilação que pode ser esperada de uma longa lâmina puxada à mão quando ela começa a cortar um material duro. Tal resultado só poderia ser obtido hoje com o uso de serras elétricas com suportes fixos ou ainda através de laser. Os maiores exemplos, literalmente, destes cortes inexplicáveis estão no Serapeum de Sácara, um antigo templo dedicado ao boi Apis construído em 1300 a.C. e que contém 25 enormes caixas de granito. São grandes sarcófagos pesando pelo menos 70 toneladas cada um, todos munidos de uma tampa do mesmo material com cerca de 30 toneladas e que teriam sido criados para guardar os restos mumificados dos touros sagrados. Dum também estudou estes sarcófagos, usando equipamentos modernos para medir a planicidade de suas superfícies. E ele verificou que seus cantos são perfeitamente quadrados, com ângulos internos de 90 graus, mais precisos do que se esperaria encontrar em um artefato tão antigo. Os fabricantes destas caixas não apenas criaram superfícies internas completamente planas na vertical e na horizontal, mas também garantiram que as paredes estivessem exatamente paralelas. Os sarcófagos são enormes, possuem cerca de 4 metros de comprimento e 2,5 metros de altura e largura. Ou seja, para cortar a pedra gerando superfícies tão precisamente planas, seria necessário que a lâmina da serra fosse mais longa que suas paredes. E para complicar ainda mais, como se isto não fosse possível, não há emendas nas paredes. Cada sarcófago foi feito de um único bloco. Como então eles teriam feito para serrar o interior? Para Dum, os feitos de engenharia dos antigos egípcios merecem muito mais reconhecimento e estudos do que o que está sendo dispensado até hoje. Ninguém faria esse tipo de trabalho a menos que houvesse um propósito muito elevado para o artefato. Mesmo o conceito de precisão só ocorre a um artesão se ele tiver os meios necessários para realizar o trabalho, com ferramentas tão especializadas que são incapazes de produzir qualquer coisa que não seja perfeita. O que vemos nas obras realizadas pelos antigos egípcios é que esta civilização tinha uma tecnologia muito mais avançada do que até hoje conhecemos. Dum tem um palpite de que os sarcófagos do Serapeum não foram criados na 18ª dinastia, e nem mesmo pelos egípcios, mas que seriam remanescentes de uma cultura ainda mais antiga e tecnologicamente mais sofisticada, os Quemitians, um povo que teria vivido no que é chamado de pré-história egípcia. Nesta época, o país era conhecido como KMT ou Kemet, que significa a Terra Negra, devido aos depósitos de lodo nas margens do rio Nilo. Essa ideia é compartilhada com o pesquisador Eduard Malkovsky, que escreveu sobre o antigo povo em seu livro O Egito antes dos Faraós. O autor cita que durante o reinado de Ramsés o Grande, 1314 a 1224 a.C., um escriba desconhecido criou uma lista de todos os reis do Egito até onde sua memória permitiu. Essa lista, conhecida como Papiro de Turim, continha 10 governantes que viveram antes do Egito dinástico, uma época da qual não foram encontrados registros históricos. Malkovsky então consultou Abdel Hakim Avian, arqueólogo egípcio que se aprofundou na pesquisa da tradição oral. Segundo Hakim, os relatos dos nativos contam que os primeiros egípcios pré-dinásticos ou quemetianos eram muito mais avançados tecnologicamente e espiritualmente. Os relatos também revelam que as fronteiras do antigo Kemet se estendiam muito além do que conhecemos hoje como território do Egito.
expandindo mais profundamente pela África e pelas terras da Mesopotâmia e do Mediterrâneo. Muitos monumentos e templos teriam sido erguidos pelos quemetianos, sendo ocupados e transformados repetidamente durante milhares de anos por diferentes civilizações. E, inclusive, hieróglifos teriam sido adicionados posteriormente. Interessante observar que os hieróglifos presentes nos sarcófagos de Serapeum realmente apresentam uma qualidade de gravação muito inferior às técnicas de corte utilizadas. Os hieróglifos teriam sido feitos mais tarde por pessoas que não dominavam aquela tecnologia? O que você acha? Será mesmo que a tecnologia egípcia foi herdada de uma civilização ainda mais antiga? Ou será que todo este conhecimento e tecnologia teria sido herdado de extraterrestres? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião, ela é muito importante pra gente. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Te convido, te inscreve aqui em nosso canal, clica no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo e nos siga também na conta oficial do Instagram. O link está aqui abaixo na descrição. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.